E o terceiro protagonista, como é óbvio, foi precisamente o Dom João, o futuro Dom João I de Portugal, que, como sabem, nasceu a 11 de abril de 1357 em Lisboa e vai morrer também na mesma cidade a 13 de agosto de 1433. Ele foi nomeado rei de Portugal pelas Cortes de Coimbra e vai governar entre 1385 até à sua morte em 1433. Como já falámos aqui, o Dom João era um filho ilegítimo de Dom Pedro e de Teresa Lourenço, que era uma dama galega e que foi a última ligação que o rei Dom Pedro teve em termos afetivos. Em 1364, ainda antes do pai morrer, ele foi nomeado mestre de Avis e então, como também estava a dizer, em relação ao Dom João, em 1364 ele foi nomeado mestre da Ordem de Avis. Durante o reinado de Dom Fernando, o Dom João, em 1382, foi preso, novamente devido às intrigas da rainha Leonor de Teles, e ele acabou por pedir ajuda ao conde de Cambridge, que era tio de Filipe de Lencastre, e acabou por ser solto. Entretanto, em abril de 1385, ele foi nomeado ou reconhecido como rei nas chamadas Cortes de Coimbra. Como disse, foi um dos indivíduos que comandou as tropas portuguesas na Batalha de Aljubarrota, e a 2 de fevereiro de 1387 ele vai casar com Filipa de Lencastre, que era filha do já aqui falado João de Gante, estabelecendo as bases da aliança luso-inglesa que existe até hoje. A Dona Filipa era uma mulher muito culta. Ela tinha nascido em março de 1360 e morre a 19 de julho de 1415. Era uma mulher com uma grande cultura, altamente sofisticada, vamos dizer assim. Vai introduzir em Portugal várias mudanças na vida da corte, nos protocolos, e também vai contribuir para uma renovação da arquitetura portuguesa, porque ela também esteve envolvida no desenho ou na planta do Mosteiro da Batalha, que depois vai ser mandado construir ou iniciar-se a construção pelo marido, o Dom João I, e que se acabará por ser o panteão da dinastia. Foi ela que também convenceu o Dom João a educar bem, vamos dizer assim, todos os filhos, e acabou por estabelecê-los como, vamos dizer assim, modelos para a sociedade como um todo. Evidentemente, entre ela e Dom João nasceram 8 filhos. 2 deles não chegaram à idade adulta e os outros chegaram, e depois voltaremos aqui a falar deles, porque todos eles foram figuras importantes ou destacadas em Portugal ou lá fora, e então falaremos na próxima sessão um pouco deles, mais em concreto. Entretanto, a Dona Filipa, como sabem, ela morreu pouco antes da partida da frota que iria conquistar a Ceuta devido a um surto de peste bubónica
que ocorreu em Lisboa e no Porto, e ela foi uma das suas vítimas. Quanto ao reinado de Dom João, depois da questão da crise e depois da questão da conquista de Ceuta, foi ainda durante o seu reinado que os portugueses chegaram à ilha de Porto Santo em 1418, à ilha da Madeira em 1419 e a parte do arquipélago açoriano em 1427. Ainda em 1420, o rei Dom João nomeou o seu filho Henrique administrador da Ordem de Cristo, e é desde essa data que os navios portugueses passaram a usar a cruz de Cristo como símbolo. Depois ele morre, lá está, a 13 de agosto de 1433, e foi sepultado no Mosteiro da Batalha, num grande túmulo, onde está ele e a rainha Filipa de Lencastre. Como disse aqui, em relação aos filhos deste casamento, voltaremos a falar posteriormente. E agora vamos então abordar um outro protagonista desta crise de 1383 a 1385, que foi a princesa Dona Beatriz. Ora, a princesa Dona Beatriz era filha, evidentemente, lá está, de Dom João, Dom João não, perdão, de Dom Fernando e de Leonor de Teles. Ela nasceu em 1373 na cidade de Coimbra e morreu na cidade de Toro entre junho de 1412 ou 1419-20. Ela foi rainha de Castela consorte entre 1383 até 1390, quando o seu marido, o rei João I de Castela, morreu. Ela, ao mesmo tempo, é uma mulher que não é muito, quer dizer, ela também não é muito bem vista em Castela, ou seja, porque ela dá a sensação, pelo que escreve o Pedro Lopes da Ayala, que foi o tal cronista que já aqui falámos, que basicamente o Dom João de Castela só se casou com ela para ter uma razão para reclamar a coroa portuguesa. Ou seja, a relação entre ela e o marido não se sabe muito bem se seria apreciada ou não. E depois, lá está, a rainha Dona Beatriz, ela morre no Toro, e fundamentalmente foi isso, ou seja, não, e ela também não tinha, lá está,
o poder ou a sagacidade política aparentemente que a sua mãe tinha. E como o vídeo já se está a estender um bocado, vou então terminá-lo com a questão das Cortes de Coimbra, que é a razão porque eu hoje também quis abordar este tema. As Cortes de Coimbra começaram em março de 1385 e terminaram a 6 de abril de 1385. Estas cortes foram reunidas com 3 razões: atribuições da coroa, o financiamento da guerra e como é que se poderia propor uma resolução por um dos 3 Estados. Estavam aí presentes 3 partidos: o chamado Partido Legitimista, ou os partidários de Castela, que era constituído por grande parte da nobreza que tinha reconhecido João de Castela e a Beatriz de Portugal como reis e rainhas. A própria Dona Beatriz não esteve presente nas cortes, nem nunca tentou, vamos dizer assim, a realizar qualquer tipo de curso ou participar sequer nas cortes para defender a sua pretensão. Depois tínhamos o chamado Partido Legitimista Nacional, e representava fundamentalmente os filhos de Inês de Castro, ou seja, o Dom João, que já falámos aqui, e o seu irmão mais novo, o príncipe Dom Dinis. Estes indivíduos não queriam que Dona Beatriz se tornasse rainha de Portugal, porque era casada com Dom João I de Castela, e isso ia pôr em causa a independência de Portugal e levaria a que Portugal ficasse sob controle de Castela. E depois também não aceitavam o Dom João, porque entendiam que este Dom João de Portugal, sendo mais velho, tinha preferência na sucessão ao trono, e que Dom João era um filho bastardo, porque a relação entre o Dom Pedro I e Dona Teresa Lourenço nunca foi uma relação oficial, ao contrário daquilo que eles defendiam, que tinha sido a relação de Dom Pedro com Inês de Castro, que tinha havido um reconhecimento por parte de Dom Pedro do casamento com Inês de Castro. E depois tínhamos o terceiro partido, que era o partido de Dom João, que representava a baixa nobreza, representava representantes dos conselhos e era representado por 2 indivíduos, o indivíduo chamado Álvaro Paes e o Nuno Álvares Pereira, como já aqui falámos. E a terceira individualidade ligada à defesa da causa de a Dom João Mestre Davis era o doutor, ou o mestre, João das Regras, que era um indivíduo da área do direito e foi o principal defensor que o Dom João Mestre Davis era o legítimo herdeiro. Porquê? Que ele descartou os vários pretendentes. Ele descartou, no meio da sua argumentação, a Dona Beatriz, que apesar de ser filha do antigo monarca, lhe nega o direito, porque ele entende que o casamento entre o Fernando de Portugal, seu pai, e a sua mãe, Leonor Teles de Menezes, é nulo. Porquê? Porque quando ela se casou com o Dom Fernando, ainda estava casada com o seu primeiro marido. E segundo, defendeu que, pelo facto de ela ser casada com o Dom João I de Castela,
que era seu parente, e como o Papa não tinha dado a dispensa necessária para esse casamento se realizar, era mais uma razão para Dona Beatriz não ser aceita como rainha de Portugal. Em relação ao rei de Castela, ele nega a pretensão ao trono porque ele basicamente violou o acordo de Salvaterra de Magos. E vai para além disso e diz que ele reconhecia o antipapa, porque não estamos a falar na altura em que a igreja tinha dois papas, um em Roma, outro em Avinhão, e Castela reconhecia o Papa de Avinhão, ao contrário de Portugal, que defendia e reconhecia o Papa em Roma. Logo, o Dom João das Regras vai dizer que, além de ele ter quebrado o Tratado de Salvaterra de Magos, era um herege porque apoiava um antipapa e que tinha sido excomungado pelo outro, e além do mais, ele ainda era parente do anterior monarca e que, pelo direito castelhano, ele não tinha direito à sucessão em Portugal. E depois descarta também os filhos de Dom João e Dom Dinis, os filhos de Dom Pedro e de Dona Inês, porque ele diz que eles eram filhos ilegítimos. Porque ele depois defende que, apesar do que o Dom Pedro disse na tal declaração de Cantanhede, acerca de que se tinha casado com Inês de Castro, não havia provas cabais que esse casamento se tivesse realizado. Logo, eles eram filhos ilegítimos e não podiam herdar o trono. Além disso, o argumento que os descartou completamente, vamos dizer assim, da sucessão foi que, durante o reinado de Henrique II de Castela e depois do seu filho João I de Castela, tanto o Dom Dinis como o Dom João apoiaram ataques castelhanos feitos em território português, e pelo facto de terem apoiado esses ataques não tinham direito a reclamar a coroa portuguesa. Esta argumentação funcionou e ele acabou por conseguir que as cortes reconhecessem o mestre Davis como novo rei de Portugal, estabelecendo-se assim a segunda dinastia portuguesa. Depois, o doutor João das Regras casa em junho de 1398 em Coimbra com Leonor da Cunha, ou Leonor da Cunha e Girone, que era senhora de Albergaria, e que era filha de Martim Vasques da Cunha, ou seja, o tal nobre que tinha apoiado as pretensões do infante Dom João, filho de Dom Pedro de Inês de Castro, à coroa. Depois ele morre, o Dom João das Regras morre a 3 de maio de 1404, mas foi um dos principais oficiais que depois vai servir durante o reinado de Dom João I. E pronto, era o que eu hoje tinha aqui para falarmos. Na próxima sessão ainda vou abordar os filhos de Dom João e de Filipe de Lencastre, e principalmente um deles que é importantíssimo para a região e a cidade de Coimbra, que falo evidentemente do Dom Pedro, Duque de Coimbra. Assim, como tal, espero que todos continuem bem, se continuem a salvaguardar, e até uma próxima. Obrigado.